Olá, estamos ao vivo no nosso programa Escolha Ser Você. Para você que não me conhece, caso você seja nova por aqui, eu sou Franciene Costa, especialista em espiritualidade e emoções. E aqui a gente conversa, né, meu amor, todos os dias, de segunda a sexta, sobre fazer escolhas para desfrutar a abundância em todas as áreas da nossa vida, tá bom? É um prazer enorme receber você aqui. Essa é a última live da nossa semana, né? Fizemos live de segunda a sexta. Tem muito conteúdo bom para você aqui no Escolhas. E hoje a gente vai conversar para você se identificar. Você que trabalha muito, porque olha, muita gente trabalha, mas a gente, mulher, né? A gente faz muita coisa. E a pergunta é: você é ocupada ou você é producente? A gente vai conversar sobre isso aqui. Vou trazer algumas dicas para você, tá bom? Para você realmente se pontuar, para você já encerrar a tua semana pensando em o que você vai poder fazer para ter uma semana que vem extraordinária, onde você realmente consiga fazer boas escolhas para desfrutar a abundância que é promessa de Deus nessa palavra aqui, ok? Então vamos lá. Eu imagino que a maioria das mulheres, né, vive assoberbada, atarefada, sem perceber muitas vezes, ocupada em inúmeras atividades, e isso causa distração, sem a gente perceber, porque a gente pensa, não, mas eu estou muito ocupada. Se eu estou ocupada, eu não estou distraída. Mas o que será que a Bíblia diz sobre isso? E aí já vai entrando, vai encaminhando essa live para outra pessoa, para outra mulher que você sabe que também trabalha muito, assim como você. E eu quero que você responda para mim aqui nos comentários. Você se sente uma mulher que tem muito trabalho para fazer, que sempre vive sobrecarregada? Como é que você se sente? Fala aí para mim. Como é que você chega no final do dia, exausta, cansada, com sentimento de que, puxa vida, ou eu podia ter feito mais, ou então, puxa vida, eu não dei conta de fazer tudo que eu tinha que fazer. Coloca aí para mim nos comentários, eu quero te ouvir, eu quero saber como é que você chega no final do dia. Quando você encerra o dia, o teu sentimento é de que você passou um dia inteiro ocupada ou de que você passou fardo pesado, olha aí, exatamente, fardo pesado. Como é que você chega no final do dia com o sentimento de que, caramba, que dia produtivo, meu Deus, como foi bom esse dia, como foi produtivo? Ou então, meu Deus, que dia cansativo. Fala aí pra mim, me conta como é que você costuma encerrar o seu dia. Porque, olha, eu tava falando, né? A humanidade vive ocupada. E nós mulheres, a gente vive muito ocupada. Muitas vezes, eu não sei você, mas eu vou falar de mim, tá? Quantas vezes eu já chegava nos lugares tendo que pedir desculpa quando eu ia, né? Tendo que pedir desculpa por ter chegado atrasado, então por não ter conseguido ver um grupo de WhatsApp, ou então pedindo desculpas pela ausência de algo, né, que eu poderia ter feito, mas que eu não fiz. E eu sei que muitas mulheres. Ontem eu abri o grupo lá para conversar com as mulheres que estão inscritas no GPS Vida em Abundância. E assim, é impressionante, o sentimento de quase todo mundo é o mesmo. A gente vive muitas vezes se sentindo culpada, porque a gente vive uma ausência, vive muito ocupada e se sentindo muito culpada. Então me conta se essa também é a tua história, porque mulheres ocupadas, elas vivem dominadas pelas tarefas. E não é isso que a gente quer para a nossa vida. Para desfrutar a vida em abundância, a gente tem que saber se ocupar com o que realmente merece ser, merece estar no nosso radar, merece estar na nossa agenda, mas também fazendo tudo com prazer, para a glória de Deus, né? Para que a gente possa sentir que a gente está desfrutando realmente a vida em abundância. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês me ouvem bem? Porque como a internet hoje está muito instável, eu não estou usando a internet daqui, eu estou usando a internet do meu celular. Então me fala aí se a imagem tá boa para você, se você tá me ouvindo bem, para a gente entrar no nosso
assunto. Conta aí pra mim se você tá me vendo bem e se você está me ouvindo bem também. Porque às vezes a imagem parece que tá dando uma embaçadinha aqui pra mim, mas se estiver bom pra vocês, tá tudo certo. E aí eu quero conversar com você hoje sobre essa situação da nossa contemporaneidade. Na contemporaneidade nós vivemos muito ocupadas mesmo, né? Mas o quanto realmente você encerra o dia, está travando. Ih, gente, peraí então. Falem pra mim se melhorou agora. Se não melhorou, eu saio e entro de novo. Me fala se melhorou, gente. Se melhorou a imagem, se melhorou para vocês o áudio. A internet realmente está instável. Quando chove aqui, a internet não fica muito legal e o trânsito também dá aquela... Ah, melhorou? Maravilha! Então vamos começando, né? Então, o que é ser uma mulher producente? Eu vou falar primeiro o que não é ser uma mulher producente. Não ser uma mulher producente e pensar que é viver ocupada, é viver cheia de atividades para fazer, é viver cheia de muita coisa para resolver, atarefada, assoberbada. Meu Deus, eu tenho 1001 coisas para fazer. Isso não é ser producente, isso é apenas ser uma mulher ocupada. E o que é ser uma mulher producente? É aquela mulher, óbvio, né, que produz. Sabe aquela mulher frutífera, aquela mulher que nas atividades que ela tem para desenvolver no dia a dia, em tudo que ela faz, ela obtém proveito, até mesmo nos erros, até mesmo quando ela, de repente, quando algo não sai como ela esperava. A mulher producente, ela faz o tempo dela render, sabe? É aquela mulher que, por exemplo, coloca água ali para o café, se você tem cafeteira, se seu café você faz coado. Enquanto a água está ali fervendo, você está, por exemplo, lendo provérbios. Algumas mulheres, eu acho tão linda, elas falam para mim, pastora, eu muitas vezes leio provérbios enquanto a água do meu café está no fogo. O que é isso, gente? Isso é ser producente. Porque a mulher que não é producente, muitas vezes ela fica ali, eu sou muito ocupada com as atividades de casa. E como eu faço muita coisa de casa, eu não consigo, muitas vezes, ler logo a minha Bíblia cedo. Eu não consigo meditar na palavra. Então, que tal se você se tornar uma mulher producente já nas primeiras horas do teu dia, enquanto a água do teu café está no fogo, se é você quem faz o seu café e o café da sua família, você já vai estar ali lendo provérbios, por exemplo. Porque quando você começa o dia com oração e lendo provérbios, com certeza ali no início do teu dia, logo no início, você já cresceu 1% ao dia em conhecimento e sabedoria. Então, isso é ser uma mulher producente. É você realmente conseguir fazer o teu tempo render. Sabe, o dia ele vai ter 24 horas para todo mundo. E às vezes é injusto quando as pessoas falam assim, mas se fulana conseguiu, você também consegue, porque o dia tem 24 horas para todo mundo. É verdade, o dia tem 24 horas para todo mundo. Mas eu sei que nem toda mulher aqui, porque eu invisto tempo na internet buscando trazer ensino e conhecimento para vocês. Porque eu sei que nem toda mulher tem a oportunidade que eu tenho de poder ficar 5 horas estudando. Hoje eu posso fazer isso. Um dia eu não pude. Talvez você ainda não possa. Um dia você vai poder. Eu semeei muito para viver a vida que eu levo hoje. De poder me debruçar nos estudos, de poder passar horas a fio lendo, meditando nessa palavra. Hoje eu já deixei o áudio de provérbios, no Telegram, que eu não consegui gravar ontem à noite porque eu tive um compromisso. Enfim, então assim, você fazer realmente o teu tempo render, sabe? Você ali entender que o teu tempo ele não deve ser desperdiçado, o teu tempo deve ser aproveitado. Então a mulher producente, ela consegue gerar resultado, ela consegue fazer investimentos produtivos
com o tempo dela, gente. Olha a Aline, linda! E aí, o que eu quero ensinar para vocês hoje aqui? A mulher producente, ela não é diferente de ser ocupada, como eu já falei no início. Eu quero que você entenda que a mulher producente, ela vai produzir o que ela faz com abundância. O que a gente busca aqui no Escolhas? A gente busca aqui no Escolhas que você, como mulher, faça a escolha de ser você, entendendo que o seu tempo não é igual ao meu, que o tempo de uma outra mulher não é igual ao seu e que não adianta você se comparar. Por isso eu ensino que a comparação, ela é uma aberração contra a tua natureza. Porque o dia tem 24 horas para mim e para você, mas a nossa realidade, a nossa contemporaneidade, ela não é igual. A minha realidade é uma, a sua realidade é outra. Talvez você tenha muito mais tempo do que eu, inclusive, entende? Mas o que a gente pode fazer? A gente pode escolher o nosso tempo, produzir com abundância, para ocasionar lucros. E quando eu falo de lucros, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando de lucratividade, de você chegar no final do dia, por mais que você esteja cansada, porque trabalhar cansa, mas você chegar no final do dia com o sentimento de que uau, que dia abençoado por Deus, como eu soube fazer o meu tempo render, como eu pude aproveitar o meu tempo, como eu criei condições para produzir. Eu quero te ensinar isso, eu quero que você abra o seu coração para receber o ensino dessa live de hoje, para que você tenha uma semana que vem, a semana que vem, para você seja uma semana mais próspera, seja uma semana mais abundante, seja uma semana na qual você possa criar condições para você produzir, para você ser uma mulher producente. Semana que vem a gente vai ter o GPS Vida em Abundância, onde eu vou ensinar para você os primeiros passos para você desfrutar a abundância. Eu tenho falado e tenho ouvido. Eu não sei se você já está lá no grupo do WhatsApp, em um dos grupos que a gente criou, que eu criei, né, como sendo uma comunidade para a gente. Mas as mulheres falaram ontem que as demandas são quase sempre as mesmas. Que demandas são essas? Somos mulheres de Deus, a gente lê a palavra, a gente ora, mas a gente vive muitas vezes cansada, insatisfeita, frustrada. E isso mostra o quê? Isso mostra que a gente não desfruta a vida em abundância. A promessa que Deus fez para mim e para você. Então, muitas vezes, por simples detalhes da nossa vida, por não percebermos, por estarmos sempre muito ocupadas. E olha, você pode, no meio das suas ocupações, conseguir inserir algo produtivo. Como eu falei, sabe? Você vai ali, gente, muitas vezes as mulheres falam assim, tem mulher que fala para mim, pastor, eu queria tanto conseguir orar 3 vezes ao dia, mas eu não tenho tempo, porque eu trabalho de 8 até às 5 da tarde ou às 6 da tarde. E sinceramente, tudo que a gente quer a gente consegue, porque olha, vai no almoço, na hora do almoço, tira lá 5 minutos, vai no banheiro do teu trabalho e faz uma oração ali. Mas no banheiro eu acho que é um lugar que não é honroso. Não existe isso. A honra, ela está aqui dentro do teu coração, entende? Então você pode tirar ali 5 minutinhos que seja, para agradecer, Senhor. De repente você teve um dia chato. Senhor, que dia chato. Que situação desagradável que aconteceu comigo ali. Meu Deus, muito obrigada. Porque o Senhor me ajudou. O Senhor me ajudou de repente a não falar bobagem. O Senhor me ajudou a controlar o meu espírito, que nós falamos em uma das lives aqui, né? Meu Deus, obrigada. Obrigada porque eu venci essa situação. Obrigada, meu Deus, porque eu ainda vou ter um restante de dia de trabalho. Ai, Senhor, me abençoa, renova as minhas forças. Me faz dar bom testemunho, me ajuda. Pronto, gente. Então, às vezes as pessoas pensam que eu tenho que ficar, se eu não ficar meia hora, 40 minutos, então não tá bom. E não é isso. Então começa a mudar de repente as tuas definições. É isso inclusive que eu quero ensinar para vocês no GPS Vida em Abundância. Que é possível, você pode ser desocupada, você pode ser desocupada, você pode estar numa condição financeira apertada, você pode estar abastada. Do jeito que você tiver, você pode mudar as tuas definições. Você pode passar a olhar para você com outros olhos. O livro de Provérbios diz, olha, assim como o homem imagina, assim ele é. Então você já consegue, pelo que nós conversamos até agora, você já consegue identificar se você é uma mulher ocupada ou se você é uma mulher producente? Será que você sabe administrar bem o seu tempo? Fala aí para mim.
Ah, eu tô ok no meu tempo. De 0 a 10, que nota você dá para a forma como você estava administrando o teu tempo? Seja sincera com você. Porque não importa, eu quero que você pense assim, não importa muito como você estava administrando o teu tempo, entende? Eu quero que você entenda que hoje nessa live, nessa aula, você vai sair com uma cabeça, a Cleia Dulce está dizendo 5, Aline Lindona. Eu quero te dizer que você pode mudar a partir de hoje. Eu não quero que você fique triste. Ah, eu perdi muito tempo da minha vida. Houve uma época quando eu completei 30 anos, faz 20 anos isso, né? Já fiz 50. Graças a Deus por isso. Eu lembro que eu fiquei muito mal, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vivi até aqui? O que eu fiz da minha vida? Ah, meu Deus, o que eu poderia ter conquistado mais? Como se o mundo fosse acabar porque eu tinha completado 30 anos. E aí Deus ministrou meu coração, que ainda que eu não tivesse acertado em tudo, porque ninguém vai acertar em tudo, era para eu me concentrar em como eu iria viver o restante dos meus anos. Ontem eu conversava com meu irmão mais novo, né? E aí ele falava para mim de um amigo dele que tem 61 anos e assim, muito jovem, um cara que é muito esportista e tudo mais. E ele falou assim, já pensou, né? Na idade que ele tá, mano, ele tá começando a vida. Eu falei, meu irmão querido, não tenha essa ilusão. Porque a verdade, gente, eu gosto de falar da verdade, porque essa palavra ela é pautada, ela é a verdade, né? A Bíblia diz que o trono de Deus é justiça e verdade. E eu falei, olha, mano, quando eu completei 50 anos, eu tive a consciência de que eu não tinha uma vida toda pela frente. Eu tenho, se eu vivesse 100, metade de uma vida, né? Eu sempre peço de Deus que eu viva até os 96, com saúde, né? Porque eu acredito que eu tenho muita coisa para fazer ainda. E, na verdade, eu pedi isso de Deus quando eu completei 46 anos. Eu falei, Deus, me deixa viver mais 50 anos, 96, porque assim, as pessoas têm às vezes essa ilusão. Eu tenho uma vida toda pela frente. Não, você não tem uma vida toda pela frente. A gente não sabe quanto tempo de vida a gente tem, mas uma coisa a gente sabe. E Deus nos deu o poder de fazermos escolhas. Para quê? Para que a gente possa viver da melhor forma essa vida que a gente tem pela frente, entende? Não uma vida inteira, mas a vida que a gente tem pela frente. E eu quero te dizer hoje, nessa sexta-feira, né? Daqui a pouco a gente vai encerrar uma semana praticamente. A vida não é feita só de trabalho, minha gente. Mulherada que tá aqui, eu sei que a gente tem que trabalhar e trabalhar muito. Hoje eu acordei muito cedo, porque eu tô em semana, né, aqui de aula, projetando muita coisa e com muita coisa mesmo para fazer, mas eu quero te dizer, a vida não é só trabalho. O que eu faço quando eu acordo para eu me sentir mais producente? O que eu faço para eu não ficar tão sobrecarregada como algumas de vocês colocaram aí, né, que encerram o dia com sentimento de peso, de fardo, de muito cansaço? Eu começo, gente, o meu dia orando, agradecendo a Deus pelo dom da vida. Eu sempre penso, quando eu acordei, muita gente morreu dormindo. Então eu quero te dizer que você pode, sabe, viver assim a sua vida agradecendo a Deus, acorda agradecendo. Depois lê Provérbios, como eu falei, encontra uma forma na hora que o café tá coando. Ah, eu não tenho tempo, não sou eu que faço café, então eu saio de casa tão atrasada que eu tomo café na igreja, eu tomo café na empresa, eu tomo café na igreja, não sei onde é que você trabalha. Então eu quero te dizer, vai tomar teu banho, pega o teu celular, coloca no volume máximo, abre no Spotify, no Tidal, no Amazon Music, no YouTube Music, sei lá o que você quiser, qual é a plataforma que você ouve, coloca lá Provérbios, eu deixei gravado gratuitamente para você. Tá lá gravado os 31 capítulos de Provérbios. Então assim, não tem desculpa, entende? A gente pode fazer acontecer, a gente pode criar as condições favoráveis. Lembra que eu ensinei na segunda-feira que nós criamos a nossa realidade? Nós criamos. Quando uma discípula minha vem, pastora, eu não fiz isso por isso. Pastora, eu não fiz isso por aquilo. Eu falo para elas assim, olha, coloca amor nas minhas palavras. Você não fez porque não era prioridade para você. Então, para pensar realmente o que é prioridade para você. E eu não tô falando que é fácil, tá bom? Não é fácil para mim também. Mas eu já entendi, a minha vida não é feita só de trabalho. Na verdade, a vida, ela é feita de escolhas. Então, muitas mulheres se sentem muito ocupadas, muito sobrecarregadas. A Cleia Dulce está falando, né, que ela
se sente, eu acho que muito cobrada, porque ela tá falando, nós somos muito cobradas, né? Olha, eu vou ser sincera com vocês, de verdade, eu não me sinto muito cobrada. Se eu falasse pra vocês que eu já me senti, quando é que eu me senti muito cobrada? Quando eu era perfeccionista, quando eu tinha necessidade de agradar as pessoas, sabe? Quando eu tinha necessidade de esconder as minhas vulnerabilidades. Entende, Cleia? Eu falo isso com muito respeito e com muito amor. E a perfeição, por exemplo, ela não estava na... Eu achava que eram as pessoas que cobravam de mim. Mas de verdade não eram as pessoas. De verdade era eu que me cobrava. Era eu que queria mostrar que eu era perfeita. Gente, às vezes nós não percebemos e a gente não faz isso por maldade. A gente faz porque foi ensinado, porque a gente aprendeu. De alguma forma a gente quis copiar alguém que pra gente era uma figura muito importante. E por isso eu falo que copiar é uma aberração contra a nossa natureza. Nós somos nossas maiores cobradoras, né? Exatamente. E aí o que eu fazia? Eu falava, não, eu não posso falar isso, porque se eu falar isso, o que vão pensar de mim? Ah, se eu fizer isso, se eu... E aí, gente, eu comecei a ler a palavra. No dia que eu vi Jesus no Getsemane, dizendo para Deus, olha, Senhor, se possível eu não... No dia que eu vi, não, porque eu já li há muito tempo, mas no dia que eu entendi, né? Olha, Senhor, se eu pudesse, eu não queria ir para a cruz, não, entende? Eu não queria ir. Mas eu vou fazer a tua vontade. Ele falou, a minha alma está angustiada. Eu falei, meu Deus. E aí Deus falou muito comigo, quem é seguidora mais antiga aqui sabe que eu sempre falo isso, né? Emoções existem para serem sentidas. E aí eu comecei a entender que a Bíblia diz que nas minhas fraquezas eu sou aperfeiçoada. Eu entendi que as minhas vulnerabilidades não precisavam ser escondidas. Não que eu vá falar para o mundo todo quais são as minhas vulnerabilidades, mas eu não tenho problema, entende, de falar? Eu não tenho problema. Eu lembro que uma vez, mas é bem assim mesmo, e por isso que ele conhecia através das lives da pastora, da Isa, né? Da Bispa Isa Reis, né? E aí o que acontece, gente? Muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, por que eu me sinto muito cobrada, eu me sinto muito isso, e de verdade, observa só, eu me sinto cobrada, eu me sinto, é um sentimento, é como você se sente, não é exatamente o que as pessoas fazem com você, é o que você faz com que as pessoas fazem com você. Jesus era eu acredito que é o nosso modelo maior, né? Eu imagino que para a maioria das pessoas, independente de religião, né? Meu esposo falava esses dias que mesmo os judeus que não acreditam em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, eles acreditam que Jesus veio ao mundo, que de fato ele foi um profeta, que de fato ele teve uma relevância, né? Então o que eu vejo, gente? Obrigada, Cleide, né? Cleia, perdão, Dulce, que bom. O que eu vejo? Eu vejo que é um sentimento que a gente tem. Bom, não vou falar disso porque seria de uma outra pessoa, né? Como eu não combinei com ela que eu ia falar, então eu não vou falar. Mas eu vou falar aqui de mim. Quando eu entendi ali Jesus no Getsemane, quando eu entendi que emoções existem para serem sentidas, eu simplesmente comecei a pensar, não, eu não preciso. Eu não preciso mostrar que eu sou uma mulher maravilha. Eu não preciso. No meu programa Mulher Contemporânea, eu ensino as mulheres. Eu falo para elas, vocês não precisam ser uma mulher maravilha, mas você merece ser uma maravilha de mulher. Então é muito bom quando a gente tira essa casca de perfeição, quando a gente tira, porque sem perceber a gente pode até estar inconscientemente querendo competir com Deus. Porque se eu sou perfeccionista, se eu quero fazer tudo perfeito, perfeito só Deus. Mas se eu me sinto cobrada, por que eu me sinto cobrada? Porque de repente eu posso estar querendo a perfeição. E não queira a perfeição, queira o aperfeiçoamento. Queira o seu aperfeiçoamento e não a perfeição. Então começa a olhar para você. Jesus, falando de ser producente, Jesus era muito producente. E aqui eu quero falar, eu não ia falar disso, tá? Mas eu vou falar aqui para vocês, mulheres que estão aqui, que vivem muito ocupadas, na maioria das vezes. Quando a gente vive muito ocupada, é para esconder os sentimentos de rejeição. Por quê? Porque a rejeição, ela nos superestima, ela faz a gente
perder o nosso valor ou não encontrar o real valor que a gente tem em Deus. Então, o que a gente faz, né, Patrícia? A gente se ocupa demais, trabalha demais para poder mostrar que a gente é o que as pessoas não reconhecem que a gente é. A gente se ocupa demais, trabalha demais na intenção de que as pessoas nos reconheçam, de que as pessoas nos valorizem, de que as pessoas nos elogiem. E aí, gente, hoje, uma das minhas meditações, eu estava meditando e gravei um áudio, não vou falar disso aqui, você ouve depois lá no Telegram, mas eu vou só te dizer assim, algo que Deus falou muito fortemente comigo. E é por isso que eu estou aqui sempre que eu posso. Sempre que eu posso, de segunda a sexta, eu estou aqui. Jesus, quando ele estava em Nazaré, a Bíblia diz que ele foi rejeitado na terra dele. Ele foi rejeitado por quê? Porque eles se admiraram com o que Jesus falou, mas logo em seguida eles se escandalizaram. E eles desprezaram o que Jesus falou. E eu aqui, no Escolhas, né, por exemplo, no grupo ontem eu fiquei surpresa. Quando eu abri ontem 3 grupos para conversar. Eu não dou conta de abrir todos no mesmo momento. A gente tem vários grupos que foram abertos para o GPS Vida em Abundância. E eu conversei com todas as mulheres ali que quiseram conversar comigo, né? E a maioria, elas chegavam se apresentando falando: eu sou do Rio, eu sou de Santa Catarina, eu sou de Goiânia, eu sou do Pará, eu sou aqui, né, do exterior e tudo mais. E eu fiquei ouvindo aquilo ali e eu fiquei pensando, só teve uma mulher do Amazonas que falou comigo. Pode ser que tenha mais, mas eu não dou conta de ver, né? Assim como eu não dou conta, já peço perdão de responder quem tá me mandando mensagem no individual. Eu não tenho como. Tô numa semana muito agitada, então eu consigo responder todo mundo lá no grupo. Na hora que eu abro o grupo, eu fico lá à disposição mesmo. E aí eu fiquei, hoje de manhã, não foi por coincidência, porque Deus não é Deus de coincidência, Ele é Deus de providência. A minha meditação no livro de Marcos foi exatamente sobre a rejeição de Jesus em Nazaré. Só que sabe o que eu achei lindo? Eu não fiquei no foco da rejeição, não estou falando aqui que eu sou rejeitada, não é isso. Mas o que me chamou a atenção foi que Jesus foi rejeitado em Nazaré e a Bíblia diz que ele estava ensinando na sinagoga. Nem todo mundo vai querer o nosso ensino, tem pessoas que rejeitam o nosso ensino. Vocês não têm ideia das mensagens que eu já recebi. Mensagens assim de pessoas amargas e eu respondo para elas com amor. Eu nem entrei mais esses dias para ver exatamente essas mensagens, né? Mas é interessante, às vezes a equipe me passa, olha só, tal pessoa, você viu que tal pessoa falou? Mulheres assim amargas, e eu entendo, elas ainda não estão, elas ainda estão presas na dor. E elas falam assim, eu vou participar desse grupo e depois, né? Ou então assim, e se eu entrar para assistir essas aulas e depois? Eu falo, não tem depois. Gente, nós só fazemos o que a gente quer fazer. Ninguém é obrigado a nos acompanhar em outro nível. Tem pessoas que elas nem estão prontas para outro nível. A maioria das pessoas fala para mim às vezes assim, algumas pessoas próximas de mim falam, né? Nossa, mas que absurdo investir tanto em conhecimento. E eu invisto porque para mim é um prazer, para mim não é um absurdo. Para mim é um absurdo investir naquilo que não vai me trazer retorno. E aí Jesus fala assim, a Bíblia diz que ele estava ensinando e as pessoas se admiraram com o ensino, acharam o ensino dele uau, como muita gente vem nas lives, ouve o ensino e fala, que bom, mas depois vai embora e tá tudo bem, tá tudo certo. Sabe o que Jesus fez? Ele poderia ter falado, fui rejeitado na minha terra, fui rejeitado em Nazaré. Quer saber de uma coisa? Eu lá que vou perder meu tempo de ficar vindo aqui, ensinar esse povo, né? Fazer live. Não, gente, a Bíblia fala que ele saiu. Eu vou abrir para ler para você exatamente como está aqui. E a Bíblia diz que ele saiu. Deixa eu só achar. Cadê meus óculos? É lindo porque fala assim, ó. E Jesus ali não pôde fazer nenhuma obra. Depois você vê no canal do Telegram. Eu deixei tudo lá no canal do Telegram, tá? Deixei o áudio completo. É mais de 10 minutos, eu acho, de áudio, 11 por aí. E aí fala assim, e Jesus não fez ali, não pôde fazer ali nenhuma obra poderosa. Ele só impôs as mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-as. E ele se admirou da descrença daquele povo. Ele saiu
e continuou percorrendo as aldeias vizinhas, ensinando. É isso que a gente tem que fazer. Quando você entende a diferença de ser ocupada e ser producente, porque a pessoa ocupada ela tem a vitimização. Mas eu fiz tanto, não me valorizou. Mas eu fiz isso, não me elogiou. Mas eu fiz aquilo, não me agradeceu. A pessoa ocupada. A pessoa producente, Jesus era muito producente. Jesus sabe o que ele fez? Eles não querem o meu ensino? Tá tudo bem, tá tudo certo. Eu vou continuar percorrendo as aldeias vizinhas e eu vou levar o meu ensino para quem quer. É assim, gente. Então não existe o próximo nível para quem não quer o próximo nível. A Bíblia diz que aqui Jesus impôs as mãos em poucas pessoas. E essas poucas pessoas em quem ele impôs as mãos, elas foram curadas. E eu acho interessante porque diz assim, e ele não pôde fazer ali. Ele não pôde fazer ali nenhum milagre, né? Deixa eu até colocar os óculos para não falar bobagem. Ele não pôde fazer ali nenhuma obra poderosa. Apenas impor as mãos, imagina. Apenas impor as mãos e curar enfermos já é algo extraordinário, sobrenatural e é milagre. Imagina o que Jesus estava pronto para fazer ali. Ele estava pronto para fazer muita coisa. Ele estava pronto ali para... Meu Deus, deixar aquelas pessoas assim em estado de êxtase, com sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Mas eles não quiseram ir para o próximo nível. Eles não quiseram ir para o próximo nível. Eu não sei se a Aline ainda está aqui. Aline, se você não estiver aqui, me dá um oi. Então é assim. Tem gente que não vai querer ir para o próximo nível e tá tudo bem. Às vezes na tua casa, né? Ontem algumas mulheres me perguntaram o que eu faço, né? Meu marido ainda não é convertido, nem os meus filhos. O que eu faço? Eu falei para ela, apenas viva. Apenas viva o que isso aqui diz. Sabe por quê? Quando a gente só vive isso aqui, não precisa ficar falando. O nosso comportamento fala mais alto do que as nossas palavras. Entende? O nosso comportamento fala mais alto que as nossas palavras. A Aline tá aqui ainda, né? Existe ou não existe o próximo nível, Aline? Gente, a gente fala sempre isso. A Aline é minha aluna da mentoria. A gente sempre fala isso na mentoria. Não é o quanto você aprende, não é o quanto eu aprendo, né? É o quanto você se dispõe a ir para o próximo nível com aplicabilidade. Então é lindo ver que Jesus continuou ensinando. Eu quero te dizer, o nível, se você de repente se sente uma mulher muito ocupada, uma mulher que chega no final do dia e está acabada, destruída, mas com o sentimento de que você não produziu, de que você perdeu tempo, para pensar, meu Deus, que raízes de rejeição, 5 bem grande, né, Aline? Que raiz de rejeição eu posso ter dentro de mim que me faz querer viver ocupada, fazendo tanto para os outros, em troco de nada, entende? Porque quando você é producente, você faz o que você tem que fazer sem esperar nada em troca. Eu não estou aqui, né, estou de segunda a sexta, esperando algo de você. O que você pode me dar daí, entende? O máximo que você pode fazer por mim daí é indicar escolhas para outra pessoa. Mas às vezes você nem faz isso e tá tudo bem. Às vezes eu falo assim, compartilha essa live, né? Um dia uma pessoa falou algo para mim que eu fiquei chocada. Ela disse para mim, eu não compartilho, sabe por quê? Eu acho tão bom que eu não quero que ninguém que tá perto de mim saiba. Gente, eu falei, como assim? Tô vivendo isso, né, Aline? É verdade. Estamos vivendo isso juntas, isso é maravilhoso. Então eu quero dizer para vocês que tem pessoas que são tão egoístas. Gente, eu fiquei assim, é o ápice do egoísmo, né? A pessoa não compartilhar algo porque ela quer que só ela saiba. Teve uma pessoa que falou para mim assim, sabe por que eu não coloco mais mulheres no Telegram? Porque eu uso os áudios que estão lá para fazer pregações. Gente, olha só, obrigada, Dulce. E olha só, eu também te agradeço, Aline, por esses quase 4 anos de caminhada. É um prazer mesmo caminhar com você e com as outras meninas. É muito bom, meu Deus, é maravilhoso. E aí, o que acontece? Eu fico vendo, eu falei pra ela, mas eu quero te dizer que quando você for pregar, qualquer palavra que tá lá no Telegram é aberta para todo mundo, né? Eu falei pra ela, Deus vai te dar outro rema muito superior ao meu. Porque, meu Deus, gente, então o que eu vejo com isso? Nós, mulheres, estamos muito adoecidas, emocionalmente, espiritualmente. Eu estava hoje escovando os dentes e
Deus colocou uma palavra no meu coração: escassez espiritual. Tem muitas mulheres vivendo uma escassez espiritual e por isso elas não são producentes, elas vivem ocupadas e por isso elas não conseguem desfrutar a vida em abundância. Tem me ensinado caminhos com leveza e paz. Esse é o objetivo, gente. Vou pegar essa palavra da Aline. Eu sempre penso, Jesus falava de assuntos tão sérios, mas Jesus tinha leveza, ele tinha paz. Olha como é que ele tratou com a mulher samaritana, né? Então, assim, se o nosso espelho é Jesus, vamos buscar realmente viver o mais próximo que a gente conseguir. A gente nunca vai conseguir, né? Mas o mais próximo que a gente puder, dentro das nossas limitações, realmente modelar Jesus. Porque, olha, eu quero te dizer, sinceramente, eu acredito que eu e você merecemos organizar melhor o nosso tempo. Enquanto mulher de Deus, sabe? Considerando realmente, levando sempre em consideração, claro, as nossas atividades, que elas são prioridades. A Aline sabe, como minha aluna, as minhas discípulas, eu sei que a Nilde está aqui, que eu falo para elas, se você é uma mulher de Deus, você merece. Não é que você precisa, não pensa em obrigação, não pensa em religiosidade, mas você merece acordar, e nem que seja por 2 minutos, sabe, dobrar os seus joelhos e dizer: Deus, obrigada por esse dia, meu Deus, obrigada pelo ar que eu respiro, Senhor, obrigada porque eu acordei. Sabe, se você não quiser fazer uma longa oração, leia Salmos 3:5 que diz: eu me deitei, dormi e acordei porque Deus me sustentou. Essa consciência você tem que ter. Real, amei. Ah, que bom. Que bom, fico feliz. Então eu quero dizer para você que você merece acordar e ter esse momento com Deus. 2 minutos, 1 minuto, 5, não sei. Sabe? Mas de realmente agradecer a Deus ali pela tua vida. Ler provérbios. Gente, vocês não vão levar mais do que 2, 3. No máximo. Eu gravei provérbios e eu falo pausadamente lá. Quem já ouviu provérbios que eu deixei gratuito para vocês gravado, sabe que eu procuro falar mais pausadamente. Então, assim, o máximo que eu investi de tempo em um provérbio, eu acho que foi 5 minutos, é o maior provérbio. E se você for fazer uma leitura mais rápida, mas leitura rápida eu não aprendo, é verdade, mas é melhor ter uma leitura rápida, que vai ficando alguma coisa no teu cérebro, porque a Bíblia diz que ela não volta vazia, do que você não ler e pensar assim: eu só vou... Oi, Neuraci, Serrinha, Bahia, tem muita gente da Bahia lá no grupo também. Então, o que acontece? É melhor você ler corrido do que você não ler. Claro que o ideal é você fazer uma leitura contemplativa, uma leitura observativa. Mas eu quero te dizer, você merece organizar melhor o teu tempo, levando sempre em consideração que atividade é prioridade para mim. Poxa, se a prioridade para mim é tomar o meu café, para mim tá, gente? Eu falo sempre pro meu pastor, eu não posso ficar sem o meu santo café. Então, se a tua prioridade é tomar o teu café, coloca o café e água no fogo, como eu disse, e vai ler provérbios, por exemplo. Procura ter esse tempo de concentração na palavra logo pela manhã, porque você vai estar com mais foco, você vai estar com mais clareza, tua mente ainda vai estar limpinha ali. Então, para pensar, quem sou eu? Uma mulher ocupada ou uma mulher producente? Quem eu sou? Eu vejo mulheres, né? Eu atendo, a Aline, por exemplo, é empresária, é minha aluna empresária, eu vejo pastoras, também tenho muita gente, né? Na minha mentoria. Enfim, o que eu vejo? Às vezes elas vivem muito ocupadas e com um monte, elas pensam assim, mas eu tenho um monte de prioridade. Às vezes eu falo, olha, estabelece coloca ali, faz uma lista das suas atividades e do que é prioridade. Elas falam pra mim, mas é que eu tenho muita prioridade. Eu falo, ok, eu também tenho. Então, hierarquiza as tuas prioridades. O que é mais importante de verdade? Merece mesmo, Luzânia. Gente, eu lembro na época que eu trabalhava tipo 8 horas por dia, ou às vezes até mais, né? Às vezes a gente tem uma prioridade para resolver no trabalho. O que acontece? Aí você tá lá no trabalho, daqui a pouco você pega lá teu WhatsApp, vai olhar o grupo das amigas, né? E aí, de repente, você já se distraiu, fica entretida com aquela conversa, que às vezes é uma conversa legal mesmo, mas só que não é para aquele momento, porque você tá ocupada.
Ah, mas é tão engraçado, mas naquele momento aquela conversa passa a ser banal. E aí o tempo passa, você nem percebe. Aí o telefone toca, é alguém te chamando para uma reunião que não estava agendada. Alguém se identifica aí com isso? Aí aquela atividade que era a prioridade, que você tinha que ter feito lá no início, você não fez, ela foi deixada de lado por uma amenidade. Aí sabe o que acontece? Isso acontecia comigo, tá? Eu tô falando de mim, eu sei que tem um monte de mulher que faz a mesma coisa. E aí quando eu voltava pra minha sala, caramba, no caminho eu encontrava lá uma colega, e aí ela tinha uma notícia interessante, né? Sim, né? Uma notícia ali ou alguma coisa, aí eu parava, era mais um tempo dedicado ali, entende? Sabe o que acontecia? Quando finalmente eu entrava na sala, às vezes o alarme do meu celular disparava, me mostrando que eu já tinha que fazer uma outra coisa. Meu Deus. Aí eu entrava, eu lembro que uma vez eu tinha que pagar, o meu mestrado eu fiz nos Estados Unidos, então era em dólar. Então, assim, tinha que aproveitar a cotação. E eu lembro que naquele dia específico, a cotação do dólar estava mais baixa, então eu tinha que fazer o pagamento naquele dia para que fosse melhor para mim. Enfim, o que que eu fiz? Eu lembro que nesse dia aconteceu tudo isso que eu tô contando aqui. Aí eu fiquei, meu Deus, o aplicativo não abria, gente. O aplicativo não abria por nada. Ou seja, eu gastei mais tempo do que eu imaginava para fazer aquele pagamento, porque era em dólar. Se eu deixasse, era uma sexta-feira, inclusive, no sábado eu não ia conseguir pagar, e nos Estados Unidos não tem chororô, meu nego, não tem esse negócio de que, como aqui no Brasil que a gente dá um jeitinho, fala com fulano, fala com fulana, lá não existe isso. Prazo é prazo e pronto. Eu só sei te dizer que eu passei várias horas do almoço fazendo isso, não consegui. E aí, moral da história, cheguei no final do dia, cansada, como você deve ter ficado cansada só de me ouvir falando isso, né? Por quê? E o que eu tô te falando, que foi como eu já vivi, eu sei que é como muitas mulheres vivem também. E aí quando eu fui almoçar, já tipo 2 e pouco da tarde, eu fui almoçar com a minha cabeça fervendo, pensando no tempo que já tinha passado, pensando que eu não ia conseguir cumprir com todas as minhas obrigatoriedades daquele dia, entendeu? E por quê? Porque eu já estava naquela altura exausta, desgastada, com tanta preocupação e por aí vai. E sinceramente, essa situação é familiar para você? Responde para mim. Se essa situação é familiar para você, pode não ser no teu trabalho, mas às vezes é na tua casa e hoje a gente tem muitas distrações mesmo. Então o que que eu vejo? Se essa situação ela é familiar para você, bem-vinda ao mundo das mulheres ocupadas, cansadas e nada produtivas, porque era assim que eu me sentia. E sinceramente, eu fazia muitas escolhas erradas, porque eu sempre falo para vocês que a gente acorda e durante todo o nosso dia a gente faz escolhas. Então olhar um grupo do WhatsApp, grupo das amigas com aquela piadinha engraçada ou com aquela história interessante no momento errado, vai custar muito pra gente, muito, 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 muito. E é por isso que muitas vezes a gente vive ocupada, assoberbada, atarefada e não percebe que também a gente vive distraída. É exatamente isso. E se culpando. Eu falei até isso no início, Aline. Era exatamente assim. Eu me sentia culpada. E tem mais, gente. Eu me sentia culpada porque na maioria das vezes eu tinha que passar mais tempo fazendo o meu trabalho. Eu não conseguia ir nos compromissos que eu tinha. A minha vida social era muito ruim. Isso me fazia mal. Porque para mim a minha vida social ela tem muito valor. Eu amo estar com amigos, entende? Eu amo estar conversando. Eu me distraio. Para mim é muito bom. Eu passo sim por isso. Gente, olha só, de verdade, a maioria de nós passa por isso. A gente se sente culpada por viver muito ocupada, porque a gente se sente atarefada, a gente fica muito cansada, é muito trabalho, a gente vive sobrecarregada. E quer que eu te diga mais? Continua aqui, tá? Não sai chateada comigo, não. A gente tá falando de verdades aqui. A gente tem o sentimento da ausência pelo que a gente não viveu. A gente tem o sentimento do que a gente poderia ter feito se no lugar de viver ocupada a gente tivesse sido de verdade producente. Porque eu falei no início, a gente vive dominada pela tarefa. Quando você é uma mulher que vive só muito ocupada, você vive dominada pela tarefa. Lembra do que eu te falei, a mulher producente,
ela se sente frutífera, porque ela faz o tempo dela render. Estar ocupada não é sinônimo, Gilce, de produtividade. Não é, gente. Estar ocupada pode ser, e aí coloca muito amor nas minhas palavras, eu não estou julgando você, eu vou falar de mim, tá? Viver ocupada como eu vivia antes na minha vida era sinal de não planejamento. Eu não me planejava. E pode ser que para você seja falta de planejamento também. Pode ser que para você seja resultado de não saber gerir o teu tempo. Eu falo para você colocar a mão nas minhas palavras, porque assim tem pessoas que elas se sentem ofendidas. Eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou te dando exemplos a partir da minha vida. E eu estou te falando aqui não é só também de conhecimento empírico. Eu não estou te falando só das experiências que eu tive porque eu vivi. Eu estou te falando de experiências, mas eu também estou te falando de como o nosso cérebro funciona. Você nem está percebendo. Mas eu estou aqui também te mostrando como o nosso cérebro funciona. Porque eu sei, a neurociência, eu passei muito tempo da minha vida estudando sobre comportamento humano. O meu mestrado foi sobre isso, comportamento humano. A minha pós foi em neurociência e performance humana. Então eu sei que o fato da gente não performar é exatamente por isso. É exatamente por isso, gente. Nós muitas vezes não planejamos. E a gente fica, parece que Deus não me abençoa, só dá tempo para Cléia fazer, só dá tempo aqui para Vanza, né? Fazer. Não, gente. É porque muitas vezes eu vivia mergulhada em milhares de tarefas. Olha, tarefas é igual a ocupação. Atividade é igual a produção. Anota isso. Anota isso. Tarefa é igual a ocupação. Atividade é igual a produção. Por quê? Porque a tarefa ela é pesada. Lembra do tempo da escola? O professor passava a tarefa, você ficava chateada. A atividade não. A atividade ela te traz um certo prazer. E eu tô te falando tudo isso porque eu já fui assim. E eu vivia muito cansada. E eu vivia muito insatisfeita. E eu vivia muito frustrada como consequência das minhas escolhas erradas. E cada vez as minhas tarefas eram penduradas. Hoje, gente, eu acordo, eu faço aqui uma lista de atividades. Eu sempre tenho uma agenda perto de mim, né? E aí eu vou ali, vou mostrar aqui pra vocês, o dia ainda são aqui em Manaus, 13h, né? E eu já consegui, eu já anotei trocentas páginas aqui hoje. Mas assim, qual é a minha alegria? A minha alegria é saber que, tipo, é a metade do dia ainda, eu já consegui estar aqui, tudo ok, tudo que eu já consegui fazer hoje. Isso aqui não é ocupação, isso aqui é produtividade, eu posso te falar com leveza. Então eu tenho pedido, eu tenho orado, eu tenho dito, Jesus, me ajuda, eu quero ter mais leveza, eu quero ter mais paz, porque eu vejo que não adianta a gente não aceitar, não adianta a gente negar a nossa condição de ocupada. E a gente tem que parar e pensar, realmente eu estou sendo muito ocupada e eu quero ser agora uma mulher producente. Por que não adianta não aceitar? Porque os meus resultados mostravam que eu não era producente. Os meus resultados mostravam que eu era apenas uma mulher ocupada. Hoje os meus resultados mostram que eu sou producente, não é precisa ninguém vir me dizer. Eu sei. Eu não falo isso por orgulho nem por soberba diante de Deus. Eu falo isso porque eu já sei que eu faço escolhas certas. E todo dia eu acerto? Não, tem dias que eu erro. Tem dias que eu erro e eu erro muito, mas quem quer ser producente tem que aprender a priorizar o que é prioridade. Exatamente, Aline. Tarefa é igual a ocupação. Atividade é igual a produtividade. Amei, Aline, ficou melhor ainda. Olha só, a aluna aí sendo muito melhor que a mentora. É isso mesmo. Printa e manda, coloca lá no grupo depois pra mim, Aline, no grupo da mentoria. Amei essa frase e vou inclusive colocá-la no Escolhas. É isso, gente. Atividade é igual a produtividade. Quem quer ser producente tem que aprender a priorizar o que é prioridade. Ou seja, realizar as tuas atividades de acordo com o grau de importância, de acordo com o grau de complexidade de cada uma delas. Eu conheço muitas mulheres que estão sofrendo
neste momento de esgotamento espiritual e mental. Como a gente falava antigamente, né? Porque vive muito ocupada, mas não produz. Isso mesmo, envelhecer com saúde. Gente, é muito importante. Eu lembro que o New York Times, uma vez, lançou um artigo com uma pesquisa, se não me falha a memória, foi feita pela Microsoft, tá bom? E essa pesquisa mostrava que os americanos trabalhavam 45 horas por semana. Dessas 45 horas, 16 horas eram improdutivas, ou seja, mais de um terço. Eles estavam ocupados, mas eles não eram producentes. Por quê? Porque na maioria das vezes a gente tem 1001 atividades, a gente fala assim, né? Eu sou 1001 utilidades. Gente, eu pensava muito isso de mim. E eu era uma máquina de trabalhar. E eu falava, não, eu sou 1001 utilidades. Fazia peito de pombo para dizer que eu era 1001 utilidades. Porque eu dizia, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo. Hoje eu tenho horror a isso. Sabe o que eu faço hoje? Uma coisa de cada vez. Agora, eu faço também. A Bíblia fala pra gente remir o nosso tempo. Muitas vezes eu tô aqui renderizando um vídeo que vai pro canal do YouTube, por exemplo. Hoje eu ainda faço muita coisa da minha equipe. Eu tenho uma equipe hoje. Mas tem coisas que eu gosto de fazer. Tipo assim, eu poderia num grupo lá do WhatsApp, eu poderia colocar o suporte para responder às alunas, mas eu respondo. Eu tô falando do GPS Vida em Abundância, né? Eu respondo ali, eu gosto, eu tenho prazer nisso, sabe? Mas eu lembro, o que eu faço hoje? Um vídeo tá renderizando ali, e aí às vezes eu vou e abro um documento, faço uma revisão, leio alguma coisa, então eu vou remindo o meu tempo. E é o que eu quero te ensinar aqui. Não queira ser multitarefa, não queira ser bombril. Isso é um engano. E durante muito tempo eu fui assim. Até entender que apesar de eu ter capacidade, você tem capacidade, tá? Eu não estou falando de capacidade. Você tem capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você tem, eu também tenho. Mas ter a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo não significa que você vai fazer bem feito. Sabe por quê? Porque ninguém consegue usar todas as habilidades ao mesmo tempo. Cada atividade requer uma habilidade, requer uma atenção, requer uma desenvoltura. Por que quando eu deixo, por exemplo, um vídeo de 50 minutos, 1 hora renderizando lá no YouTube, antes de entrar no YouTube, eu vou ler? Porque o vídeo vai ficar renderizando em silêncio. E para eu ler, eu tenho que ter atenção plena. Eu tenho que ter foco, senão quando eu terminar ali, eu já não vou saber. Por que às vezes o vídeo está renderizando, eu vou gravar um áudio no Telegram? Porque eu sei que não vai ter barulho, não vai ter ruído. Imagina, eu estar gravando um áudio no Telegram e tá acontecendo alguma coisa também aqui, entende? Então, cada situação. Então, a gente consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? A gente até consegue. Mas, conseguir não é o mesmo de fazer bem feito. Porque pensa sempre, essa atividade requer de mim essa habilidade. Essa outra atividade requer de mim outra habilidade, outra desenvoltura. Algumas atividades vão requerer de você mais atenção, outras menos. Por isso eu digo para você, ensino aqui no Escolhas, que é melhor realizar sempre que possível uma atividade de cada vez, para você terminar aquilo com sentimento. O sentimento, gente, de fazer bem feito é o que vai te dar a certeza, a convicção de que você é uma mulher producente. Quando você faz 1000 coisas ao mesmo tempo, você fala assim, puxa vida, eu poderia ter feito isso aqui melhor. Eu poderia ter feito isso aqui bem feito, mas eu não pude dar a mesma atenção. Então, eu também, se falha a atenção, prejudica a qualidade, entende? Inclusive, eu lembro que no meu mestrado eu aprendi isso, que estudos realizados, na verdade, em uma universidade canadense, elas mostrava nesses estudos que várias tarefas simultaneamente é uma mentira que a gente conta para nós mesmos. Porque o que a gente está fazendo ali é alternar a forma rápida entre uma e outra tarefa. E a gente começa a se dividir. E isso traz muito cansaço cerebral. Desprende muita energia para o nosso cérebro, entende? E aí, se desprende muita energia, consome glicose oxigenada do cérebro, que é um combustível necessário que a gente tem para se concentrar. Se eu estou perdendo energia, se o meu cérebro está perdendo energia,
eu tô ali, na verdade, o cérebro, eu tô ali consumindo muita glicose oxigenada. O que vai acontecer? Se está consumindo glicose oxigenada, eu não vou conseguir me concentrar para realizar uma atividade com excelência. Por isso, ser 1001 utilidades dá muito trabalho. Faz de você uma pessoa ocupada e nada producente. E sabe o que mais? Traz muitos prejuízos. Eu vou citar 3. O de retrabalho. Quantas vezes a minha mãe falava assim, olha, o preguiçoso, a mamãe falava, o trabalho do preguiçoso é mais demorado. E é verdade. Porque nessa de querer fazer 1001 coisas, sai mal feito, a gente tem que fazer retrabalho. E retrabalho é muito chato. Uma outra situação que eu posso dizer para você é o sentimento de apagar incêndio. Sabe aquela coisa que chega de última hora? Eu trabalhei durante muitos anos, né, com comunicação, que é a minha primeira formação. Antes de fazer teologia, eu fiz comunicação social. E na comunicação social tem uma crença de que a gente vive para apagar incêndio. Eu falava, não, mas eu não quero isso para minha vida. Se foi mal planejado, vai ser mal feito, mas eu não vou ficar apagando incêndio. O que é apagar incêndio? São aquelas urgências que chegam em cima da hora, você para a prioridade para atender as urgências e no final do dia você se ocupou com muita coisa que você nem apagou o incêndio direito e termina o dia acabado. E aí eu quero encerrar essa semana de lives com você falando algo. Coloca foco no que você vai fazer. Coloca foco nas suas atividades, sabe? Para se concentrar. Lembra sempre, se eu ficar fazendo várias coisas, eu vou estar gastando glicose oxigenada do meu cérebro. E a glicose oxigenada no cérebro, ela é responsável pela minha concentração. Então, por isso eu falo sempre, você pode criar a tua realidade. E a falta de foco, ela faz você viver ocupada, como a gente já falou, e tem até um conceito em inglês, né, deep work. O que é deep work? É o trabalho profundo. Trabalho muito profundo, né? Trabalho que não é focado, é um trabalho que não tem sucesso. Por quê? Porque a gente vive numa contemporaneidade de muita distração, tá bom? Então eu quero te dizer, aplicar, na verdade, deep work, que é o trabalho profundo, é você conseguir administrar o teu tempo, né? O teu trabalho, aquilo que você está fazendo de forma profunda, se concentrando mesmo naquela atividade. É um trabalho focado, é um trabalho concentrado que vai minimizar a tua distração durante a realização daquela atividade que você está como responsável naquele momento, né? Então o Deep Work ele contribui muito com o exercício da tua capacidade cognitiva. Não sei se você sabe, mas hoje, a nível de empresa, né, as contratações que são feitas no mercado, a habilidade hoje mais valiosa para um profissional é o quanto esse profissional consegue se concentrar na atividade que ele está realizando. E eu quero te dizer, isso não vale só para a área profissional, isso vale para todas as áreas da nossa vida. Como é que você vai ler a palavra sem se concentrar, entende? E aí tem muitas mulheres que falam pra mim, é porque eu leio, eu nem entendo. Claro que você não entende. Você já passou o dia todo fazendo 1000 coisas, tua glicose oxigenada tá 0, entende? Teu cérebro não tem mais concentração pra realmente entender. É absurdo, assim, os números de distrações, ok? Então eu quero encerrar, não sei por que motivo, o Instagram tá dizendo que vai encerrar em 1 minuto e 51. Então eu quero te dizer, o combinado não sai caro. Aproveita, semana que vem a gente não tem live, porque a gente vai se encontrar no dia 30, segunda-feira, às 20 horas, no meu canal do YouTube. Então, semana que vem começa o GPS Vida em Abundância, um evento que eu vou fazer 100% online, 100% gratuito, e você pode fazer a sua inscrição aí no link da bio. Quando você fizer a inscrição, já entra em um dos grupos. Eu estou lá nos grupos também, abrindo em alguns momentos, para que a gente possa conversar e para que a gente possa fazer dessa semana que vem uma semana extraordinária, abençoada por Deus e cheia de boas escolhas, para a gente desfrutar a vida em abundância, que é promessa de Deus para mim e para você, tá bom? Deus te abençoe com um final de semana lindo, cheio de boas escolhas, e aproveita para fazer o teu planejamento e para pensar, eu não quero mais ser uma mulher ocupada. Eu quero sim fazer tudo o que Deus colocar nas minhas mãos, mas eu quero ser uma mulher producente, eu quero ter paz e leveza, conforme essa palavra que diz que é possível para mim e para você.